Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Todos nós somos falhos e pecadores. E em meio a essa triste realidade, devemos nos perguntar: será que eu tenho um coração que agrada a Deus? Como é possível ter esse coração? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Nosso ponto de partida está lá em 1 Samuel, no seu capítulo 13, a partir do versículo 6. Escute com atenção o que diz a palavra do Senhor. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os seus soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido pelo profeta Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo previsto, e que os filisteus estavam reunidos em Micamais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Então a gente viu aqui um momento em que o rei Saul, que foi consagrado, foi ungido como rei, mas não como sacerdote. E existia um ritual antes das batalhas de consultar a Deus se deveria lutar contra aquele determinado povo e prestar um culto a Deus previamente. E Saul, vendo ali que o prazo de 7 dias estava já a se cumprir e o profeta Samuel ainda não tinha se apresentado, ele se precipitou e ofereceu um holocausto a Deus. Então veja que às vezes a gente faz uma coisa que a princípio não é errado, mas se a gente não foi chamado para aquilo, não vai dar certo, tá bom? Então Saul, ele foi ungido como rei e não como sacerdote. Ele aqui quis acumular as duas atribuições, quis ser rei e quis ser sacerdote. E algumas pessoas, quando leem isso aqui, até pode se questionar, mas poxa, ele ofereceu um holocausto, um sacrifício a Deus, isso não é uma coisa boa? Mas não era o que Deus estava pedindo. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus, ele se agrada mais de obediência do que de sacrifícios, tá bom? Então, por mais holocausto ali que ele tenha prestado, pensando que isso agradaria a Deus, teve o efeito contrário. Deus não se agradou. E ali foi o princípio da ruína do reinado do rei Saul. E dando continuidade sobre isso, vamos ler agora 1 Samuel, no seu capítulo 15, a partir do versículo 21. Vamos meditar aqui sobre o que é mais importante para Deus, se de fato são sacrifícios que a gente pode fazer ou é a obediência à sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, queridos, olha que texto forte da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente quer fazer tanto sacrifício muitas vezes, a gente acha que se vincular a alguma religião, de adotar determinados rituais, de às vezes se
mutilar, de fazer penitências, né, de fazer longas caminhadas, enfim, de fazer alguns sacrifícios do ponto de vista físico, humano, que isso necessariamente vai agradar a Deus. E não é por aí. Então a gente observa aqui, por exemplo, em que Saul, né, tinha recebido a instrução de Deus que quando fosse atacar os amalequitas, eles não deveriam trazer os seus despojos, deveria ser consumido, deveria ter, né, deixado tudo para lá. E ele traz ovelhas e bois para sacrificar a Deus, para mais uma vez aqui oferecer holocausto, oferecer sacrifício. E foi essa palavra que a gente acabou de ler aqui, né, que o profeta Samuel deixa muito claro que o Senhor não tem prazer em holocausto, em sacrifício, mais do que a obediência à sua palavra. Então, meu querido e minha querida, olha que coisa forte. Algo que agrada ao coração de Deus é a obediência à sua palavra. Não são sacrifícios meramente humanos ou rituais, muitas vezes religiosos, que nós adotamos, que vai fazer com que isso venha agradar ao coração de Deus, tá bom? E aí, olha que coisa interessante. A gente geralmente costuma olhar a aparência e traçar ali o perfil da pessoa, né? Muita gente olha e fala assim, esse aqui é um homem de Deus pela sua aparência. Eu olho uma aparência de uma mulher, essa mulher aparentemente é uma mulher de Deus. Mas Deus não julga a aparência. Veja o que é que Deus julga. Então, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4, diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Saul pecou, né, gravemente ali contra Deus, desobedecendo as suas instruções, se achando autossuficiente, né? Então a soberba tomou conta do seu coração e o Senhor agora busca, né, um novo líder ali para Israel. E aí Samuel, quando vai visitar o filho Jessé, né, vê o seu filho Eliabe, altão, com bom porte, né, bonito, e aí ele já se alegra, né, traz ali no seu coração, esse de fato é o homem que Deus escolheu para liderar o seu povo. E Deus ele é muito contundente aqui, diz, olha, vocês atentam para a aparência, mas eu observo o coração. Então, meu querido e minha querida, olha que coisa profunda de Deus. O quanto a gente tem que examinar o nosso coração, sondar o nosso coração diante de Deus e perguntar a Ele como é que a gente pode, né, o que é que a gente pode fazer para ter um coração agradável, né, a Deus, um coração em que se inclina para as coisas de Deus, que agrada a Ele, tá bom? E muita gente acha que é se vinculando a alguma religião, necessariamente, que nós vamos adquirir esse coração. E vamos ver se isso de fato procede. Vamos agora meditar em Mateus, no seu capítulo 15, a partir do versículo 7, tá bom? Escute com atenção o que diz a palavra do Senhor. No versículo 7, Jesus disse o seguinte, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, outro texto também aqui muito contundente da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus aqui estava chamando a atenção dos fariseus. Era um grupo de judeus super religiosos da época que se orgulhavam de conhecer, né, a palavra de Deus, né, de praticar, entre aspas, aquela religião. E Jesus ele é muito claro, ele diz, olha, este povo me honra com os lábios. E eu me identifico aqui, querido, com essa passagem, porque muitas vezes, eu particularmente, professo, Jesus eu te amo, Deus eu te amo, estou apaixonado por ti, meu Deus, meu Jesus. A gente, né, às vezes canta canções, louva, adora, mas a gente tem que se perguntar, será que o meu coração e o seu coração está perto de Deus ou está longe de Deus? Ele vai dizer aqui, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está falando aqui que uma religião, por si só,
não faz com que a gente tenha um coração agradável a Deus, tá bom? E aí a pergunta que pode surgir para você é: então como de fato ter um coração que agrada a Deus? E para responder isso, vamos meditar no nosso último texto, registrado lá em João, no seu capítulo 14, no versículo 21. Disse Jesus no versículo 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, como a gente trouxe aqui no início desse vídeo, todos nós somos falhos e pecadores. Infelizmente, não há um dia sequer que eu e você não venhamos a pecar contra Deus. Seja em pensamentos, com palavras, com atitudes, com reações. Infelizmente, todo dia nós pecamos. Então Deus não exige de mim e de você perfeição. A expectativa dele para a minha vida e para a sua vida é que a gente, em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas, a gente sempre esteja ali lutando contra a nossa carne, olhando para si mesmo, olhando para o nosso coração, vendo o que precisa ser tratado por Deus, o que precisa ser lapidado pelo Espírito Santo e se esforçando para viver a palavra, para colocar essa palavra em prática. Então não adianta ser como aqueles fariseus da época, homens que conheciam, né, a lei ali de Moisés, dominavam, né, a teoria da lei, mas na prática não colocavam, né, ela ali no seu dia a dia, né, não aplicavam isso no seu dia a dia. Então se você quer ter um coração que agrada a Deus, ele não exige de mim nem de você perfeição. Enquanto a gente infelizmente habitar neste corpo carnal aqui, todos os dias nós vamos falhar. Mas a expectativa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que todas as vezes, quando você já despertar pela manhã, você já tem esse coração, né, desejando ser cada dia mais semelhante a Jesus, lutando contra as suas próprias fraquezas e se esforçando para colocar em prática os seus ensinamentos. E como a gente acabou de ler lá, no versículo 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Ou seja, não basta só conhecer o mandamento, é importante obedecer. E essa palavra obediência, nós vimos que não adianta muitas vezes oferecer sacrifícios, né, fazer rituais meramente religiosos, humanos, e não obedecer a Deus. Então Deus, ele prefere que a gente seja obediente a Ele, né, que não venha ficar envolvido com certas práticas religiosas de forma isolada, achando que isso é que vai nos fazer, né, ser aceitos por Deus, tá bom? Ele vai dizer que quem tem os seus mandamentos e lhe obedece, esse é o que ama a Deus, né, ama Jesus. E aquele que ama Jesus será amado por quem? Pelo seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. E eu também o amarei, ou seja, quando a gente ama Jesus, estamos amando ao Pai, e o Pai também nos ama, e olha que coisa fantástica aqui para fechar, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você quer ter a revelação de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus? Então isso é factível, isso é possível para mim e para você. Basta você aqui, meditar na palavra de Deus e se esforçar para colocar em prática, tá bom? Tem um versículo que eu amo muito, quando Jesus disse que sem mim nada vocês podem fazer. Então, se você quer ter um coração agradável a Deus, você precisa buscar isso, né, na pessoa de Jesus, pedindo a Ele que te ajude a ter um novo coração, a ser uma nova criatura, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua escuta. Se essa mensagem de alguma forma contribuiu para o seu crescimento, eu te convido a se inscrever gratuitamente nesse canal e a compartilhar esse vídeo para que pessoas sejam transformadas, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, um forte abraço e até o próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.